Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nessa segunda análise, nós iremos falar um pouco mais sobre a bola parada do Manchester City e como ela foi fundamental no empate do Manchester City contra o Liverpool. No último duelo entre Guardiola e Klopp, uma bola parada decidiu o gol do Manchester City. E nessa bola parada, nós tivemos diversos fatores que influenciaram no sucesso dessa ação. E nós buscamos algumas ações, além desse gol, para explicar por que o Manchester City pode ter escolhido essa jogada contra o Liverpool. Venha conosco. Fala pessoal, antes da análise propriamente dita, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação, que é muito importante para continuarmos aqui produzindo conteúdos de qualidade para vocês, beleza? Bom, a gente vai, antes de passar o gol do Manchester City em fotos, que sempre que a gente fala do futebol europeu a gente tem essa dificuldade de mostrar vídeos, vamos por fotos explicar, antes do gol, alguns aspectos que levaram em consideração ou podem ter sido levados em consideração pelo Manchester City e a sua equipe técnica para poder realizar a jogada ensaiada. Antes da gente iniciar aqui, só mostrar para vocês lá como que foi o gol. Então, basicamente, o gol aconteceu com um escanteio de bola com o pé aberto. O Ake faz um bloqueio aqui no McAllister, o Rodri vai fazer uma atração e o Stones vai entrar na primeira trave aqui nesse espaço na frente do goleiro. Quem não teve a oportunidade de assistir, o vídeo vai estar na descrição, assim como todos os outros vídeos que a gente printou para poder trazer aqui vão estar também no link da descrição desse vídeo aqui, vocês podem acessar para poder fixar ainda mais o conteúdo, beleza? Então, contextualizando esse gol, a gente volta para entender por que o Liverpool pode ter tomado esse gol e por que o Manchester City pode ter escolhido essa jogada. E aí, antes da gente iniciar mais uma vez, eu queria deixar uma dica para vocês. Quem quer entender um pouco mais do jogo, é importante que vocês buscam não só analisar o que aconteceu, mas também analisar o motivo pelo qual esse fato aconteceu ou essa ação aconteceu. Na semana passada, eu deixei aqui uma live gratuita, salva, sobre como melhorar a leitura de jogo. Caso você tenha interesse em melhorar a sua leitura de jogo, falando um pouco mais sobre alguns aspectos. Nessa live eu citei 5 aspectos e um deles é entender o motivo pelo qual você está analisando aquilo. Você analisou, percebeu os detalhes e entendeu o motivo pelo qual aquilo aconteceu é fundamental, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, para a gente iniciar aqui, eu vou colocar na tela algo para nos ajudar. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar é a marcação do Liverpool. Então, a gente observa aqui que o Liverpool é uma equipe que marca com referências zonais, tá? Primordialmente. Então, aqui a gente tem 4 jogadores na zona, mais ou menos, mais um jogador que fica na bola também, na referência da bola, 3 jogadores ali, ou 4 no homem a homem, e um jogador para fazer a saída no escanteio curto, beleza? Então, tendo início a essa discussão, é importante que a gente entenda qual é a referência de marcação do Liverpool, que é uma referência de marcação zonal prioritariamente, beleza? Bom, aqui a gente pode observar mais uma vez que o Liverpool tem as referências mais zonais. A posição do Van Dijk nos indica isso, ele está muito mais preocupado com a origem da bola e com a proteção do espaço do que propriamente tentar encurtar a distância de algum marcador. A diferença para esse jogador aqui que marca individual, ela é notória, e a gente percebe que por mais que os jogadores da zona tenham uma preocupação de colocar o braço no adversário e de tentar manter uma referência, eles também têm uma referência de olhar para a bola e de ficar muito mais preocupados com o que vai acontecer na bola, e isso caracteriza muito a marcação zonal. Nesse caso aqui, o jogador que está marcando até perde o contato com a bola, porque a maior referência dele vai ser o individual. O mesmo acontece com esse jogador aqui. Então, mais uma imagem que mostra para a gente aí que o Liverpool está com umas referências mais voltadas para a marcação zonal. Aqui a gente pode perceber que fica bem claro nas outras 2 imagens também, eu vou só retornar para a gente observar, como que o pé do marcador influencia diretamente o posicionamento dos jogadores. Aqui os jogadores estão dentro da área ou em cima da linha da pequena área. Aqui, com uma batida um pouco mais aberta, os jogadores já saem um pouco mais da pequena área, principalmente o terceiro jogador. Se a gente volta aqui, ó, o terceiro jogador, eu vou pegar a caneta para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. O terceiro jogador, que no caso aqui é o Konaté,
ele já está dentro da área, então a referência desse jogador nos mostra que o pé fechado, a bola fazendo uma curva um pouco mais para dentro, é uma tendência de que a defesa do Liverpool baixe para poder defender a pequena área. E aqui a gente já observa que o terceiro jogador, no caso, que seria o terceiro jogador da zona, eu vou botar aqui a canetinha. Então, o primeiro, o segundo, e o terceiro vai ser o Van Dijk. O terceiro jogador é o responsável ali por se posicionar fora da área, e aí mostra para a gente que esse é um indicativo do pé do jogador que está cobrando o escanteio. Aqui mais dois exemplos, né? Uma bola fechada e todos os jogadores do Liverpool praticamente dentro da pequena área. E aqui um pé aberto, quase todos os jogadores fora da área. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês fixassem nessa análise é o pé de cobrança e o comportamento do Liverpool, além do tipo de marcação. Então, a gente já entendeu que eles marcam zona e que eles orientam a altura da linha ali, que é zonal, a partir do pé do batedor, beleza? Outro aspecto muito importante é que existem dois jogadores defendendo a primeira trave, tá? Então, sempre vão ter dois jogadores aqui, basicamente, defendendo a primeira trave. O primeiro jogador aqui, e a gente vai ver mais uma imagem para reforçar isso, é o jogador que vai acompanhar algumas corridas curtas aqui, mas também é o responsável por bloquear qualquer bola que venha nesse espaço aqui. E esse jogador, basicamente, é o responsável por cobrir essa zona aqui do primeiro poste, beleza? E aí aqui a gente vê mais uma vez que o jogador com perna aberta batendo, e aí o Liverpool faz uma defesa mais à zona, com o terceiro jogador sendo o jogador ali, o primeiro jogador para dentro ou para fora da pequena área, que é a referência que a gente já observou anteriormente, beleza? Então aqui a gente observa um outro lance onde acontece o que eu falei, o primeiro jogador lá da trave é o responsável por perseguir qualquer corrida curta que aconteça, e o outro jogador mais responsável por acompanhar a bola ali e defender o espaço no primeiro poste. Então, a gente já entendeu que o Liverpool marca em zona, que regula a altura da linha em zona a partir do pé do batedor, e que existem dois jogadores na pequena área, e esses dois jogadores vão ser os responsáveis pela proteção do espaço ali. Então, todas essas informações vão ser importantes para que a gente entenda o que o Manchester City pensou para poder tentar fazer o gol. Aqui, então, a gente vai observar, partindo de todos os aspectos que eu falei anteriormente, a gente vai observar. O primeiro fator que eu queria que vocês observassem é o pé do batedor. E é engraçado que nesse jogo, o Manchester City cobrou todas praticamente com o pé fechado. Julian Álvares pelo lado esquerdo é destro, e o segundo escanteio pelo lado direito, logo após o gol, foi cobrado pelo Foden, que é pé esquerdo, o que indica que esse escanteio pode ter sido pensado, né? Obviamente que, e tudo indica que foi, mas também o cobrador tenha sido algo pensado. Aqui o De Bruyne indica, não sei se vocês vão perceber, mas ele indica aqui no cantinho com a mão que existe uma jogada ensaiada, que pode existir alguma combinação. Então, o primeiro aspecto relacionado a isso é tirar os jogadores daquela zona que eles vão utilizar. Então, quanto mais fora dessa zona que o Manchester City vai utilizar, melhor é. Então, tem o jogador de perna direita fazendo a cobrança, a defesa vai sair. Ó. Defesa saiu, e o terceiro jogador, como eu falei, é o jogador que está mais fora da área. Ou seja, esse espaço aqui, ele foi aumentado pela equipe do Manchester City, porque colocou um pé direito para fazer a cobrança lá, tá bom? Então, esses detalhes vão fazendo a diferença. Então, é o primeiro detalhe que vai contrapor aquela análise que a gente fez do Liverpool anteriormente. Agora, a gente tem que analisar o segundo fator. O segundo fator de respeito aos dois jogadores que eu falei para vocês lá, que o Liverpool deixava na pequena área, no primeiro poste. Observem como que a corrida do Rodri aqui, ó, por mais que ele esteja sendo marcado por um jogador na individual, ele vai mexer com o perfil corporal do jogador que é responsável pela essa corrida também. Então, a corrida do Rodri não só mexeu com o jogador que é de duelo dele, mas também um dos dois jogadores que estavam protegendo aqui o primeiro poste.
E aí, se a gente observa a imagem aqui de baixo, a gente percebe que ele está com o corpo completamente comprometido para proteger aquele espaço que a gente viu anteriormente. Beleza? Então, o segundo aspecto. O terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é o aspecto relacionado ao bloqueio do Aké. Ou seja, esse jogador foi envolvido na corrida lá, a gente precisa tirar o segundo jogador que protege esse espaço. Como que a gente vai fazer isso? Fazendo o bloqueio nele. Então, o Aké fez o bloqueio justamente para aumentar esse espaço aqui. E só para complementar a informação do De Bruyne. O De Bruyne talvez seja um dos melhores jogadores no mundo que consegue utilizar os cruzamentos, deixa eu refazer o desenho, que consegue utilizar os cruzamentos nessa zona aqui com maior maestria. A gente chama essa zona aqui de zona do canal, que é basicamente o canal entre o goleiro e, no caso, o gol e a defesa, né? Esse canal aqui, o De Bruyne é um jogador que consegue mais vezes fazer passes ou assistências para esse espaço. Então, colocaram o De Bruyne, que é perna direita, e que é um jogador que tem a capacidade de fazer esse passe aqui. E retomando, o Aké vai fazer o bloqueio aqui para segurar os dois jogadores que estão envolvidos. Então, um foi envolvido na corrida e o outro foi envolvido no bloqueio, beleza? E aí o último detalhe que eu gostaria que vocês observassem é o detalhe em relação ao jogador que faz a finalização. Nesse caso, o John Stones. O John Stones é o responsável por fazer a finalização. Mas por que o John Stones sai dessa região aqui e não de outra? Justamente porque a referência desses jogadores que estão aqui são referências zonais, ou seja, ele pode se movimentar aqui que os jogadores não vão ter a tendência de o acompanhar. Então, entre todos os fatores, esse também foi algo que me chamou a atenção. Tá? Então, se a gente pudesse retomar e considerar 4 fatores, os 4 fatores funcionaram muito bem. Então, o primeiro fator, De Bruyne, que é perna direita e que tem um passe no canal muito bom. O segundo fator relacionado à corrida do Rodri, que vai atrair o Gomes ali no primeiro pau e vai comprometer a sua ação de bloqueio da bola. O terceiro fator que a gente consegue ver muito bem nessa imagem também é o bloqueio do Aké. E o quarto fator é a zona de onde o jogador que vai fazer a finalização sai. Beleza? Então, esses 4 fatores são os fatores fundamentais, baseados nas análises que a gente viu do Liverpool, que fizeram o Manchester City ter sucesso nesse gol. E para finalizar o vídeo, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificação para receber conteúdos de qualidade como esse. Aqui a gente não só analisa o jogo, mas também a gente entende os fatores que são fundamentais na análise do jogo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.